Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conhecendo Jesus. Nós estamos muito felizes de te receber aqui para mais um momento super especial e um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser incrível. E eu já quero começar esse episódio pedindo para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Não só se inscrever, mas também ativar o sininho de notificações para você não ficar por fora de nenhuma novidade. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast Conhecendo Jesus. Lá você vai conhecer um pouco do nosso trabalho e também vai ter a oportunidade de conhecer melhor os nossos patrocinadores, que são parceiros que estão junto conosco. Eu quero te lembrar que o intuito desse podcast é levar o reino de Deus para o máximo de pessoas possíveis, para que através de uma mesa, uma roda de conversa, você possa conhecer Jesus, seja através de um testemunho, através da palavra, mas que você possa conhecer. Então já compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas também sejam alcançadas. Combinado? Então hoje, 20º episódio, É isso mais um. aí, Opa, isso acontece. Mais um pra conta, hein, pastor? mais um, bora Então lá. aí, você quer então falar pro pessoal dos nossos patrocinadores? Vamos lá então, você que está nos assistindo, né? Nós temos algumas pessoas que têm auxiliado esse projeto, algumas pessoas que têm acreditado nesse projeto, e eu queria falar um pouquinho sobre eles aqui. Hoje nós temos o Caboquim Café. O Caboquim Café, inclusive, já abriu outra unidade, Estão nós com duas falamos, né? Em unidades agora, Balneário aham. Camboriú, tem na Palhoça, Balneário Camboriú. Você que é do norte, dá uma passadinha lá para conhecer. Depois a gente vai deixar ali o endereço certinho, o Instagram deles. Você não pode perder, é top lá o lugar, muito top. Nós temos também aqui o Ari Barbearia, Dom Ari, Isso nosso aí. amigo, tá desde o começo conosco, né? Quer dar um talento lá no seu cabelo? Passa lá, nós vamos deixar também o endereço dele. Temos o Mercado Vieira também, o Mercado Vieira, você que quer uma carne de qualidade, a padaria, é muita coisa boa para comer lá no mercado, né? Nós vamos deixar também o endereço. Temos também um patrocinador novo, o Tag Seguros, nosso amigo o pastor Tiago, tem nos auxiliado, tem nos ajudado também. Você que pretende fazer um seguro ou pretende talvez aí fazer, eu acho que ele trabalha com consórcio também, Isso. fique à vontade, nós vamos deixar o contato dele depois. Temos o Biguaçu Veículos, nosso amigo lá do Biguaçu Veículos, você que quer trocar de carro, quer, sei lá, enfim, né, fazer uma troca, uma compra, uma Adquiriu o venda, primeiro carro. adquirir o primeiro carro, vá até a Biguaçu Veículos, você não vai se arrepender. E por último, também não tão menos especial e mais especial da minha esposa, a Pri Neils. Nails, a Pri Nails, você que é mulher, precisa dar um talento nas suas unhas, né? Unha de fibra, gel, sei lá, eu não entendo nada de unha porque eu não faço nada. Então, se você quiser dar um talento, vai estar ali depois no Instagram, o contato, e vai ser muito top. Isso Amém? aí. Então você pode conhecer lá melhor os nossos patrocinadores no nosso Instagram também, tá, gente? Mas, sem mais perca de tempo, né? Sem mais delongas, nós vamos receber hoje então a Marta, que é psicóloga, nossa amiga. É um É prazer isso aí. enorme a gente poder Obrigada. te receber. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Sei que vai ser um tempo muito proveitoso, incrível. Se você quiser, pode se apresentar para o pessoal. Então, uma boa noite, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, com vocês, né, nesse momento, falando sobre algo tão importante, né? Que é sobre Setembro Amarelo, falar de saúde mental. E nesse lugar aqui onde eu me sinto em casa, acredito que eu vou me sentir em casa. Por enquanto, ainda estou um pouquinho nervosa, né? Primeira vez, mas eu acredito que logo a gente vai avançando. Com Muito Faz certeza. parte, tá obrigada. tudo Né, certo, né, então eu pastor? É isso sou aí. meu nome é Marta Villanova, sou psicóloga clínica, sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente eu atendo presencialmente em São José, em Palhoça, e atendo online daí para todo o Brasil ou fora do Brasil. Trabalho com público adulto, né, e mais focada nisso no momento. E estamos aí, estou à disposição. Vai ser muito bom esse Vai podcast, ser eu bom creio demais. nisso. Sem demora, vamos começar Vamos então com as lá, vamos perguntas? começar. Agora sim, vamos para valer. Marta, a pergunta desse podcast realmente é com o nome do podcast. Como que Uhum. você conheceu Jesus? Primeira Hum. pergunta é essa. Como que eu conhecia Jesus? Que bom, fico feliz de falar um pouquinho do meu testemunho. Não estou ensaiada para isso, mas eu conheci Jesus através eu sou resposta de 13 anos de oração, Uau, né, do meu esposo. E mais do honrando aqui a vida dele, né, o bispo José, atualmente é bispo da Sara Nossa Terra, né, na época era o José, né,
e oraram 13 anos pela minha vida. Uau. E quando eu vim para Jesus, eu vim tem a ver também com o nosso tema de hoje, né, porque eu vim para Jesus quando eu estava com transtorno, né, de pânico. Então eu vim nessa condição, né, fiquei um tempo tratando isso, hoje já está em remissão, né, dos sintomas, mas eu vim para Jesus nesse estado, né, estava muito mal, psicologicamente falando, né, não conseguia ter autonomia em várias coisas na minha vida. E assim Jesus entrou na minha vida, o dia que eu aceitei a Jesus, meu marido nem estava comigo no culto, né. E eu costumo dizer que eu me identifico muito com a conversão da sogra de Pedro, que eu me converti e já fui servindo. Então foi assim, eu me converti e já fui servindo na obra, e em 2014 eu me batizei nas águas, né, com um batismo consciente daquilo que eu estava fazendo, e tive a honra então de entrar nesse de deixar permitir que Deus trabalhasse em mim várias coisas, em vários aspectos da minha vida. E foi assim que aconteceu. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Marta, hoje nós estamos, né, no Setembro Amarelo Uhum. e hoje é muito comentado sobre saúde mental. Sim. Graças a Deus, né, cada vez mais é um assunto que está sendo discutido, inclusive no meio cristão, né, deixou Uhum. de ser um tabu. Uhum. E eu queria começar te perguntando, então, que você explicasse melhor para nós o que significa o conceito de saúde mental, né? Uhum. De acordo com a psicologia, o que exatamente é saúde mental? Então, a gente entende que nós somos seres a OMS, a Organização Mundial de Saúde, entende que nós somos biopsicossociais e espirituais. Então a gente fala como se fosse coisas separadas, mas na verdade é uma questão didática, né, nós somos uma coisa só. E se a gente for trazer para a visão nossa cristã, né, nós somos corpo, alma e espírito, então também da mesma forma esse ser integral. E muitas vezes, em algum desses aspectos, a gente acaba, por questões, às vezes biológicas, às vezes do momento de vida que nós estamos passando, né, a nossa história, a nossa vulnerabilidade, que a gente tem, cada um tem a sua vulnerabilidade, a gente pode desenvolver alguns transtornos mentais. Então, às vezes, pode vir só como um traço, então algo um pouco disfuncional, mas não se caracterizar como um transtorno em si, né? Mas a gente avalia o prejuízo clinicamente significativo. Né? Então, é o prejuízo clinicamente significativo, a frequência dos sintomas, né? E a intensidade dos sintomas, para se fechar um diagnóstico de um transtorno mental mesmo. Mas eu costumo dizer muito para os meus pacientes que nós somos muito além daquilo que é não é um diagnóstico fechado, né? Mas aquele prejuízo que nos causa, aquilo que a gente que está no dia a dia atrapalhando, né? Eu vou trazer um pouquinho daí, a gente fala aí na psicologia sobre uma autoexposição. Então, quando eu estava com esse transtorno de pânico, por exemplo, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia ficar sozinha. Então aí era o prejuízo clinicamente significativo, né. Eu dependia do meu marido para me levar para todos os lugares, eu desenvolvi também uma agorafobia, então às vezes eu estava na faculdade, eu dizia: "Tem que ir embora, tem que ir embora". Então sintomas físicos mesmo, né, tontura, falta de ar, aperto no peito, então era muito intenso. E aí foi onde eu tive que realmente entrar com a medicação. Então eu tô num exemplo meu, mas para às vezes cada paciente tem não, às vezes não são os mesmos sintomas, mas estão no mesmo diagnóstico, por exemplo. Às vezes a pessoa não parou de dirigir, mas ela já sente aquele desconforto, né, já não consegue, ser tão produtivo, as coisas que ela costumava fazer já não está mais fazendo. Então a gente vai acompanhando isso com o paciente, para que ele consiga ir lidando da melhor maneira, né, e passar por esse período. Uma remissão de sintomas, que a gente fala que em transtorno mental não se fala em cura, se fala em remissão de sintomas. Uau. Meu Deus. Aula. Estamos tomando uma Uhum. aula hoje, né? Marta, eu acredito que hoje você não atende só cristãos, né? Eu Não. acredito que você atende aí, o público em geral, né? Uhum, Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é tremenda, né? Deus ele é uhum, maravilhoso e o que a Bíblia fala, sabe? Enfim, a gente até fez uma pergunta bem interessante assim, sobre saúde mental. O uhum, que, o que a Bíblia nos dá respaldo para isso?
como cuidar, como tratar. Assim, se a gente for para a Bíblia, é bom que vocês me pegam bem assim, né, sem ensaiar, assim. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos pegar vários, por exemplo, vários personagens bíblicos que passaram por muitos momentos de dificuldade, Isso. né. Então, por exemplo, eu refletindo sobre saúde mental, eu gosto de trazer bastante a questão de Davi, por exemplo, né. Se for ver os salmos, muitos dos salmos foram, escritos no sofrimento Meu ali, Deus. né. Então, como que é isso? Então já ali já tinha aquele sofrimento presente. Né, então, eu achei bem legal que eu estava assistindo o podcast da outra semana, e tu falou assim que na minha fraqueza se aperfeiçoa, né, Isso. Poder do o Senhor. poder, né. Então assim, o quanto a gente, na verdade, no contexto cristão, a gente entendia que a gente não podia se demonstrar na fraqueza. E muitas vezes ocupando um cargo eclesiástico, Sim, como se não se permitisse. E hoje a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar sobre isso, né, o quanto isso tem sido desconstruído, na verdade. verdade. Porque o quanto tem parte sim que é espiritual e tem outras coisas que não, que vai se ter que ser trabalhado no consultório, vai ter que realmente às vezes tomar uma medicação, né, psiquiátrica, às vezes pela vida inteira, dependendo do transtorno que a pessoa tem. Sim, Então assim, a gente precisa, nos abrir um pouco mais para esse conceito, né. Eu gosto de trazer também uma psicoeducação que a gente trabalha na nossa abordagem, que é o que? Explicar, né, como é que funciona e às vezes essa questão da medicação há uma resistência também. Então, se você tem uma hipertensão arterial, você não vai tomar a vida toda uma medicação. certo. Se você tem uma diabetes, você às vezes precisa utilizar sabe, da insulina, né. Então a gente precisa abrir isso. Né, entender que a gente sim temos as nossas fragilidades, que a gente tem que estar aberto, e aí partindo de um contexto cristão, que é da onde desse lugar que eu falo, eu acredito que é que eu posso me expressar dessa forma, né, a gente entende que a espiritualidade ele é um fator de proteção de saúde mental, né, a Organização Mundial de Saúde ele coloca isso, independente da prática de fé. Então, se independente, vamos supor aqui a gente está falando do viés cristão, mas poderia ser, uma pessoa, um espírita, ou poderia ser um qualquer outra doutrina, Uhum, né, católicos, né, então poderia ser qualquer outra prática de fé, mas a pessoa ela encontra um sentido ali. certo. Então é como se aquele lugar ali fosse só da espiritualidade. Então, às vezes, a gente tenta colocar outras coisas naquele lugar que não cabe. Então, eu me senti assim. Uhum. Eu lembro que quando eu fui para Jesus, além da oração, a minha psicóloga na época, ela falou assim: "Marta, eu queria que tu lesse um livro", eu era bem resistente, assim, ela me deu o livro A Cabana para ler. E eu percebi aquilo hoje, no meu entendimento, tipo, Deus usou ela. Eu não sei qual era a prática de fé dela, né, em nenhum momento ela colocou algo na minha cabeça, mas ela fez eu entender que faltava algo ali, né. Eu até hoje não sei qual que era a prática de fé dela. Então, e na Bíblia, se nós formos para o contexto bíblico, quantos personagens passaram por sofrimento, É verdade. né? Abandono, luto, perdas. Então, isso sim pode desencadear, né? Aí, antigamente se falava assim, é falta de um terreno para capinar, Uhum, né? E me preocupa bastante quando a gente traz, aí eu vou falar um pouquinho de dados que eu trouxe aqui, porque eu sou bem ruim de números, né, que tem alguns, a gente tem que ficar atenta que na maioria das pessoas que morrem por suicídio são homens. Então, homens acima de 70 anos. Então eu pergunto: será que esses homens eles tiveram um espaço para falar do seu sofrimento, né, de ser acolhido, de poder se abrir? Porque muitas vezes eu não sei qual que é a sua história de vida, qual que é a história de vida de cada um, a minha, né, cada um sabe da forma com que foi criado. E talvez essa pessoa lá de 70 anos, que aqui indica como uma pessoa que realmente acaba cometendo, chegando na vias de fato, né, do suicídio, tirar a própria vida, eh ele o que que o pai dele e a mãe dele deram de espaço para ele falar sobre as emoções, verdade. Sim. né. Então, é isso, assim, a gente tem que ficar atento, né, nesse público, e principalmente os homens, e a gente quer, eu vou falar no contexto que eu sou mãe, né, sou mãe do Pedro e da Vitória. O Pedro tem 20, vai fazer 24 anos mês que vem, a Vitória tem 19. E quando mesmo eu estudante de psicologia na época, talvez a gente vai acertar e vai errar, mas a gente pode fazer diferente do que fizeram conosco, Com né, de certeza. dar esse espaço de validação,
para essas crianças, para esses jovens e até nós adultos. Então, nós não fomos ensinados. Então, a gente precisa aprender a nomear as nossas emoções. E Ok, isso ajuda também. é Não sei verdade. se eu fugi muito. Não, não, Do tá que Não, eu é certo. estava bem isso falando. E mesmo. até, inclusive, eu queria abrir aqui um pouco, né, para falar sobre isso, algo que a Marta colocou que é muito interessante, né? Eu já ouvi muitas coisas, até tinha depois aqui algumas perguntas. Eu era uma pessoa, assim, que até pouco tempo atrás, eu dizia assim, poxa, peraí, eu tenho meu Jesus, eu tenho a Uhum, Bíblia, né? E eu já ouvi pessoas falar, não, vai a hora que passa, a hora uhum, que passa. Mas eu uhum. me vi numa Isso é falta de situação, Deus, falam falta de também. Falta de Deus, Deus, esse muito, aí que muito. precisa ser desconstruído. É isso que precisa ser desconstruído. E assim, ó, eu comecei a fazer terapia com Legal. um psicólogo Uhum, do Mato Grosso. uhum. E ele, inclusive, é pastor também. Legal. A vida nos fez nos encontrar, Uhum. né? Inclusive, até eu já quero deixar aqui um registro aqui da gratidão que eu tenho, que ele me ajudou, tem me ajudado, Que enfim, bom. tem uma experiência com igreja também, né? Uhum. Na parte eclesiástica. E foi ali que destravou muitas coisas na minha vida. Através, toda semana, uma horinha, nós Sim. conversando online e tal, falando. Uhum. Porque assim, ó, é aquilo que eu falei semana passada. Às vezes, a gente quer se mostrar forte e a gente não tá forte. Uhum. E aí o que que acontece? Depois até nós podemos falar um pouquinho sobre o burnout, talvez. Uhum. Eu já me vi nessa situação. Eu Sim. me vi nessa situação. Ah, o homem talvez, em certa parte, pode ser um pouquinho mais forte, alguns, outros Uhum. não. Eu me vi nessa situação. E a terapia me ajudou muito. E eu quero dizer para você que está em casa também, eu já quero deixar aqui registrado, eu sempre digo, se você precisar procurar um médico, não hesite em procurar um Sim. médico. Olha, escute isso, porque às vezes a nossa vida, a nossa vida é muito preciosa para o Senhor. Uhum. Às vezes a gente não procura e não estalar de dedo, as pessoa comete suicídio, por quê? Uhum. Não, eu não posso procurar porque eu creio. Porque eu Uhum. creio. Eu creio, mas eu preciso também procurar aquilo que Deus deixou Uhum. estabelecido aqui na terra, Sim. né? Sim. Não, e duas coisas que é bem importante a gente comentar também é que criou-se dentro do meio cristão essa ideia que foi exatamente o que nós estamos falando aqui, de que o fato de eu demonstrar as minhas fraquezas parece que vai enfraquecer a Deus, que vai Verdade. demonstrar um Deus que também é Uhum. fraco. Uhum. Quando, na verdade, a nossa fraqueza é o ambiente perfeito para que Deus possa operar, né? Uhum. Uau, A própria palavra diz isso. E entender que eh, tanto os psicólogos quanto, né, o tratamento, terapia, ou se for o caso de medicação, são ferramentas que o próprio Deus é isso. disponibilizou para nós, né? Sim. Justamente. Através, né, ele capacitou, habilitou um outro ser humano com essas, né, para nos ajudar, para nos. Eu, por exemplo, eu já fiz terapia também, e eu já vou até já fazer um gancho para minha Uhum. pergunta. E a minha psicóloga era pastora também, Uhum. e para mim super funcionou isso, porque ela entendia das questões que eu queria É falar, porque isso. ela era alguém, né, ela sempre quis deixar muito, separado a questão da psicologia com o fato dela ser pastora e com as crenças, mas ela conseguia entender melhor Verdade. do que alguém que talvez não é do meio. Uhum. Então por que que eu estou falando isso? Porque eu queria te perguntar, na prática, como é que funciona essa questão de usar a fé como uma ferramenta de tratamento Uhum. também, né, atribuir isso em algum momento ou separado? Como é que funciona isso dentro do consultório? Isso que eu queria Espero que eu não saber. seja cancelada. Depende, há um preconceito muito grande na psicologia, havia, né, que está sendo um pouco desconstruído. Até estou me procurando me aprofundar um pouco mais nessa questão da espiritualidade, porque as psicologias de terceira onda, que a gente fala que são as psicologias cognitivas, que são as mais modernas, mais aceitas pela ciência hoje, ela já entende como a prática, coloca como importante esse fator da prática da espiritualidade, né, e pode ou não. Tu pode usar como ferramenta ou não para aquele paciente. Alguns colegas podem me criticar em relação a isso. Quando o paciente ele me dá essa abertura, eu respeito muito o limite do paciente. Então, e eu creio que a prática de fé na comunidade, que eu digo na comunidade de fé da pessoa, independente de qual ela seja, né? Como eu falo, ou sendo espírita, ou enfim, qualquer prática de fé que a pessoa tenha, católico, né, cristão, aquilo ali ele pode ser um ativador comportamental. O que que a gente fala? Hoje a gente entende que
os transtornos depressivos, por exemplo, quando a pessoa ela tá com transtorno depressivo, que ela tá com aquela apatia que às vezes não tem nem força nem para se levantar da cama, Uhum. então muitas vezes a questão dela ir num culto ou ir numa missa, né, ou ir tomar um passe, aquilo ali pode, já ser uma ativação comportamental, né. E aqui também um dos dados que eu trouxe aqui do livro Prevenção do Suicídio, que foi lançado pela UFSC em 2019, ele vai trazer esse conceito de que a espiritualidade ele é um fator de proteção de saúde mental, e a gente pode usar isso até, por exemplo, como, por exemplo, ampliação da rede de apoio. Às vezes aquela pessoa aqui a gente ali na igreja, né, vocês observam, não sei se vocês ainda têm esse público, muita gente de fora. Sim, Às vezes veio de fora, então não tem uma família aqui, e aí começa a conviver uma família, nova família em Cristo, né. sim, Ou na sua como eu estou falando do contexto do cristianismo, né, mas poderia ser qualquer outra prática de fé. E ele tá ali, tá ampliando a sua rede de apoio, às vezes tá mal, tem com quem se abrir, sai daquele isolamento social que é bem característico do transtorno depressivo, por exemplo. Então, assim, ele pode sim, a gente pode usar isso como ferramenta, desde que o paciente ele tenha essa abertura. Eu não vou impor para ele algo sim, que ele não que ele não trouxe, por exemplo. Então, eu entendo que hoje, cientificamente, já está sendo, ampliado esse olhar, né, porque antes entendia que era como algo separado, mas a OMS mesmo coloca, a Organização Mundial de Saúde já coloca como um fator de proteção. Então, por que que eu vou tirar isso e olhar separado, né, se nós somos esses seres integrais? Então, a mesma coisa que, assim como eu oriento meus pacientes a dormir bem, se alimentar bem, né, cultivar relações saudáveis, nessa prática de fé ele também vai poder se exercitar nesse lugar, né, nesse viés. Se tu for usar essas ferramentas que os coaches agora usam, que nós psicólogos às vezes a gente pode usar também em sessão de terapia, tu pega as áreas da vida ali, tem a prática da espiritualidade. Ele não está dizendo qual é a prática de fé, mas é a espiritualidade, ele pode ser um fator desencadeante para as outras áreas da vida. Então, às vezes, a pessoa está sem sentido, no auge do sofrimento, e aquilo ali ele pode ampliar essa convivência de fé, sabe? Então, a gente pode usar assim, se o paciente dá abertura, né? Eu procuro muito respeitar isso, assim, o claro. paciente. Muito bom. Muito bom. Na verdade, assim, a Marta já está respondendo algumas perguntas. A Marta fera, ela tá respondendo algumas perguntas que nós já íamos fazer. Mas assim, ó, algumas maneiras, né, de lidar com esses desafios, né, Sim. da saúde mental, né? Porque falasse um monte aqui já sobre isso, eh, mas uma pergunta, assim, que eu queria tá fazendo também, qual que é o papel, assim, da comunidade nisso tudo? Para ajudar, né, essas Uhum, pessoas que estão passando, até eu uhum, depois o Gabriel dá uma olhadinha ali, o presbítero, uhum, qual que é o papel da comunidade para ajudar? Por quê? Como falou, uhum, chega muita gente de fora, né, muita uhum. gente precisando de um abraço, e muita gente já vem carregando esse problema, Sim. né. Então, assim, na tua visão, na visão agora Marta, né, como é que Acho que o acolhimento, né, faz toda a diferença. Hoje as igrejas estão com tá em inglesado, né, o termo, né, uhum, mas ali é o boas-vindas, o welcome, ou novas recepção de novos membros, né, usar isso às vezes como um fator, tipo, de inserir a pessoa na comunidade cristã, de que ela se sinta, pertencente ao lugar que ela está, né, que ela se sinta aceita, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente não se sente, às vezes, na nossa família nuclear, a gente não se sente aceito na nossa família de origem, e às vezes na igreja acaba tendo esse espaço ali, né, para poder dizer que não tá bem, que precisa de uma ajuda, que tá, sabe, ou ouvir, ou tá ali como um ombro amigo, às vezes não sei uma palavra, às vezes a gente fica pensando assim que só o pastor, né, pode uhum, fazer esse sim, acolhimento, e às vezes não, às vezes é o teu amigo que tá sentado no teu banco ali, né, um abraço, um boa noite, Jesus te ama, enfim, são essas pequenas coisas, a gente às vezes pensa que tem que ser algo muito grande, muitas igrejas hoje também trabalham com pequenos grupos, célula, grupo discipulado, GC, enfim, o nome que tu queira dar, né, sim, mas esse grupo que menor que recebe a pessoa ali, que tu consegue escutar ela, né. Eu lembro uma vez que eu estava numa, acho que era GC na época o nome, mas enfim, era um lugar de pequeno grupo, e uma pessoa expôs, assim, que naquela semana ela tinha pensado em tirar a própria vida, né. Eu fiz contato com ela algumas vezes, tentei acompanhar, né, outras pessoas estavam acompanhando ela, né, e a gente também de entender, pô, procura ajuda, às vezes a pessoa tá chegando aqui,
né, ela precisa de algo, tu orientar, ó, tal lugar, né, tu pode procurar ajuda, eu tô aqui, meu número é esse, isso aí já são pequenas coisas que às vezes a gente pensa que tem que ser algo muito mirabolante, né. E eu estava ouvindo hoje, eu estava me preparando para vir aqui, e eu estava ouvindo uma palestra de um psiquiatra e ele falou assim, respeitar o silêncio também. Que às vezes a pessoa ela não quer falar, ou chegou no momento ela faz aquela pausa da gente acolher, sabe? É. Que a gente fica pensando que tem que ter uma resposta para tudo e às vezes não é aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Mas eu creio que o Espírito Santo ele pode dar esse discernimento, né, pra gente, ir entendendo se qual que é a hora de pausar, a hora de estender a mão, né, a hora de dar um empurrãozinho para aquela pessoa, né, pra estar ali, porque às vezes a pessoa não quer estar ali, ela tá mal, ela tá bem depressiva, ela não quer nem sair de casa. Então, às vezes, precisa ela passar lá, vou te dar uma carona, vou te levar, sabe? Às vezes isso aí faz a diferença também. E no caminho tudo pode acontecer nessa carona, né? Pode, Nessa pode, conversa pode mudar muita coisa, né, Sim. na mente da sim, vai pessoa também, mudando. né. E também eu creio que quando a gente vem daí trazendo bem para o contexto daí da prática de fé, né, da nossa prática de fé como cristão, é entender eh, que o Senhor ele nos concede uma nova vida, né? As coisas que eram para trás ficaram, então eu posso avançar. Então, claro que eu tive uma história de vida, aquilo me pertence, mas eu posso seguir mesmo com o meu sofrimento, né? Deixando aquilo para trás. Eh, Acho que eu tenho uma às vezes a gente pensa, assim, que tem que estar totalmente certo, tudo perfeito para servir a Cristo ou para seguir nesse caminho. E não, às vezes é no caminho mesmo que o Senhor vai nos capacitando, vai nos tratando, né. A gente vai fazendo terapia, vai ampliando as coisas, abrindo o nosso olhar, né, pensando em possibilidades. E que eu acho bem importante também, a busca do sentido mesmo, do propósito. Que às vezes a gente não eu lembro que quando eu vim para Cristo, eu sentia muitas vezes como um coco na água, sabe quando vai e bate a onda e vai para qualquer lugar, serve? Sim. E daí a partir do momento que eu fui conhecendo a Cristo, eu fui entendendo qual que era o meu chamado, para que Deus tinha me levantado, né, para aquele momento, como que eu podia servir, me coloquei à disposição, e o Senhor foi trabalhando essas coisas em mim. "Ah, Marta, estava 100% curada", não, ainda não tô, acho que é um processo, né. A gente vai avançando, vai melhorando à medida que a gente vai permitindo que isso flua, que isso aconteça. Muito bom. E eu queria trazer mais ainda, então, um pouco para o nosso contexto de igreja, até porque é o nosso principal público, né? Uhum, Eh, Existe um dado, e isso é cada vez mais normal, não vou normalizar, mas a gente vê cada vez mais notícias de pastores que tiraram a própria vida, se sim. suicidaram. Cada vez mais tem acontecido isso no nosso meio. E eu queria te fazer duas perguntas sobre isso. Primeiro, no seu olhar, ao que você atribui isso. Uhum, E segundo, como é que a igreja consegue ajudar esse uhum, pastor? Como é que a igreja consegue perceber, uhum, ou talvez a família, qual o papel que a igreja pode uhum. ter num caso, né, para não chegar a esse ponto? É bem difícil, mas eu vou repetir que eu creio, eu não conheço a história de cada pastor, né, não sei te dizer, os índices, que vêm que acometem, né, esse público específico, mas eu creio que deve ser por conta e daí eu tô falando a partir do que eu imagino que seja, né, tu absorve tanto tanto problema, tantas questões difíceis das pessoas, né, e eu não sei se pra vocês já, que eu sei que conheço vocês, né, mas no geral, tu escuta de tudo. Abuso, às vezes a pessoa cometeu um abuso, assassinato, questões que não são muito legais, assim, e a gente que mais? Às vezes, eh a pessoa tá fragilizada, não tá bem, ela já tem aquela predisposição genética, já tá num ambiente ruim, e assim como acontece o burnout que a gente fala, né, para o público no ambiente de trabalho, é um trabalho também, né, o exercício pastoral ele é um trabalho, mesmo que não tenha uma compensação financeira, ele é um trabalho. Então, assim, tu tá ali, tu tá escutando, então às vezes tu pode estar sendo sobrecarregado. O que que eu faria? Marta, o que que tu acha que seria o ideal? Assim como nós psicólogos, procurar ajuda também, né. Nós também temos esse papel de escuta tudo que é tipo de coisa. Eu lembro que, enfim, talvez sem, né, entrar em muitos detalhes, mas eu tratei de uma pessoa que na primeira sessão ela veio e trouxe questões, assim, de perda de um filho, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei muito mal.
E eu não posso me dizer assim: "Poxa, naquilo mas tu tem que ser forte, tem que ser forte". Não, eu pensei como é que seria aquilo comigo, É. sabe, e isso que faz a diferença, porque senão a pessoa se trata com a IA mesmo. Né, então é uma coisa de por isso que eu escolhi essa abordagem também, porque tem algumas abordagens teóricas, que a psicologia ela tem várias abordagens teóricas, e algumas abordagens a gente tem que ficar neutro. Então eu não creio nisso, nós não somos neutros, né, então por isso que eu escolhi essa abordagem. Então a gente trata de igual para igual, é uma relação de troca, né, de processo colaborativo, tanto paciente quanto psicólogo. E aí, nesse lugar ali, a gente também tem que se colocar nesse lugar de fragilidade, independente da posição que tu ocupe na igreja, né? E o pastor, eu imagino que vem muito mais questões e mais difíceis. E às vezes tenta dar conta sozinho. Então, procurar ajuda também. E se permitir muitas vezes se ausentar. Porque eu já presenciei pessoas que eu caminhei junto e a pessoa foi insistindo e tu via que a pessoa estava em adoecimento, em sofrimento psíquico e ela queria se manter ali e não tinha essa como se fosse uma culpa assim por estar se ausentando, sabe? Só que na palavra de Deus não diz ama o próximo como a ti mesmo. Então assim, primeiro é aquela igual como no avião. Primeiro eu vou colocar, né, a máscara de oxigênio em mim e depois eu vou cuidar do outro. Então, assim, a gente tem que se olhar também, né, entender, pô, até aqui é o meu limite, essa questão aqui eu consigo lidar, tal questão eu consigo lidar, porque é umas coisas muito fortes, né? Eu lembro que numa célula na minha casa, eu tive 5 anos célula, nós tivemos 5 anos células na minha casa, e veio uma pessoa e ele disse, eu queria liberar perdão porque eu matei tantas pessoas na minha casa. E daí eu fiquei: "Meu Deus", então tu imagina, isso uma coisinha pequena, nem era atendimento, nada, era numa célula. Então o que que chega no pastor, né, então até onde daí essa figura, né, esse ser humano que acima de tudo é um ser humano que está ali, de poder se ausentar e permitir se ausentar, de ser cuidado, né, de ter esse momento de ir lá ouvir a palavra, de se tratar, né, de ter esse para não chegar nessas vias de fato. Porque o que que é, às vezes a pessoa o suicídio eu nem sei se pode ficar falando, porque a palavra porque às vezes tu é cortado da rede Ah, é social, tá, verdade, tem tem que isso ver mesmo. isso. Botar a pessoa que tira a própria vida, às vezes ela tá no auge do sofrimento e ela acha que aquilo ali vai resolver todos os problemas, né, então às vezes: "Ai, que covarde", não, a pessoa, ficou segurando aquele peso por muito tempo. Às vezes tu segura aqui, ó, uma taça que é leve, fica segurando isso aqui o dia inteiro, nessa posição aqui, ó, vai dar uns 10 minutos, tu não vai aguentar mais. Quando a gente tem filho pequeno, a gente não fica com o filho no colo, daqui É. a pouco aquilo começa a pesar. E assim também as nossas emoções, às vezes a gente tá carregando tanta coisa, tá tentando dar conta sozinho, enquanto a gente precisa ter essa ajuda. Então não hesite em procurar ajuda, né, não hesite em procurar ajuda, não é um sinal de fraqueza, ao contrário, a partir da pandemia houve uma ressignificação, né, da psicologia, do atendimento psicológico, uma abertura, né, entendendo que as pessoas viram da importância que era, então abriu-se um leque. E é isso, assim, eu não sei se eu respondi, Respondeu sim. Sim. e eu creio que não hesite em procurar ajuda, independente da tua condição, né, não espere chegar, porque o que acontece, às vezes a pessoa vai deixando, vai deixando, vai deixando, então não espere chegar. Uma coisa importante que eu gostaria de falar é que tem algumas questões que são fatores de risco, né. Então, assim, alguns fatores de risco são transtornos mentais, né, depressão, alcoolismo, abuso ou uso de substância, né, às vezes medicação, maconha, né, que é bem comum na nossa região, a gente está falando aqui da Grande Florianópolis, né, bem comum. Então, uso de medicação psiquiátrica indevida, já vi muito no meu consultório, paciente que chega com ideação suicida. O que que é ideação suicida? A pessoa está pensando em tirar a sua própria vida. Uhum. Ela fala: "Eu pensei, quis sumir, quis fugir", às vezes pode vir, assim, um pouquinho disfarçado, mas quando tu pergunta do uso da medicação, às vezes a pessoa parou, acabou a medicação 2, 3 dias. Então não deixe de tomar sua medicação psiquiátrica conforme a prescrição, né, não pegue o do amiguinho, sem ter orientação médica, tá. Questões demográficas aqui, que é um dos fatores de risco que menciona nesses dados que eu trouxe. Essa questão do isolamento social, questões psicológicas, muitas vezes perdas recentes
E aqui a gente está falando de um luto, mas o luto ele pode ser não só de uma pessoa, não só de um ente querido que tu perdeu, mas às vezes, e daí trazendo para o contexto religioso, uma igreja que fechou, uma posição que às vezes tu teve que mudar de ministério, entregar algum cargo, às vezes isso pode ser bem difícil para a pessoa, né? Então a gente tem que ficar um pouco atento nisso. Condições clínicas que seriam lesões desfigurantes, né? Às vezes queimadura, às vezes um acidente deformou a pessoa, perdeu uma perna, né? Dor crônica, câncer, algumas doenças assim mais severas pode ser também como um fator de risco. E aqui a gente vai falar um pouquinho, daí não tô entrando já meio em dados mesmo, que as populações mais vulneráveis são as pessoas que já realizaram tentativas de suicídio. Então, já cometeu em algum momento, então quando chegar na igreja alguém e falar que já cometeu, a gente tem que ficar mais atento. Às vezes é um parente próximo ou algum amigo, orientar, sabe? Procurar ajuda, procurar uma avaliação psiquiátrica para ver se realmente às vezes toma medicação, às vezes não toma, às vezes tem que ajustar essa medicação, às vezes tem que ficar assim internado, às vezes é necessário como uma proteção da vida da pessoa, sabe. Então, ali o uso de álcool e drogas, e aqui também vai falar sobre populações residentes e internados por instituições, como presídios, hospitais. Então esse público carcerário, às vezes, está ali, vai perdendo o sentido da vida. E aqui, ó, adolescentes, moradores de ruas, gestantes, vítimas de violência sexual, trabalhadores rurais, pessoas com condições precárias de vida, né, portadores de HIV e AIDS, populações de jovens indígenas e de descendência negra. Então a gente precisa muito estar atento para qualquer um dessas pessoas aqui que eu falei, né, como o que mais acontece. Aqui não está escrito, né, sobre a questão dos pastores, outro momento eu posso trazer isso, pesquisar. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que ela fez um trabalho de doutorado e de mestrado, que ela é pastora também, e ela é da igreja presbiteriana e era sobre adoecimento mental de pastores da igreja presbiteriana, mas eu não lembro dos dados Aham. para trazer perfeitinho assim, mas tu vê que isso foi o campo de pesquisa, então que existe bastante, né? Isso tem que se tornar, eh, tem que se tornar uma prática dentro da igreja, tá? Porque assim, enquanto a Marta falava ali, isso ia passando na minha mente, presbítero, o que que acontece? A família pode ser destruída por conta Uhum, disso, né? A uhum. família do pastor, né, do líder, enfim que seja, a gente tá falando pastor aqui, mas Sim, quantos lideram, né, muitas coisas. A família pode ser destruída, um casamento que é tão importante aos olhos do Senhor pode ser destruído por conta disso, né? E então isso tem que procurar ajuda. Agora eu estava vendo ali, por exemplo, a depressão, né? A depressão uhum, hoje, considerado uma doença física e tudo mais, mas o que causou? uhum, Para chegar no ponto da depressão, uhum, como que tá a sua saúde mental até chegar ali, uhum, né? O que causa a depressão, eu creio, pode me uhum. corrigir, né? A senhora é a psicóloga, né? Mas pode me corrigir. Gente, para chegar na depressão, a tua saúde mental tem que estar devastada. Uhum, Tem que estar totalmente devastada. Então, assim, é por isso que muitos pastores, como nós estamos falando agora na nossa prática de fé aqui, que é o cristianismo, muitos pastores hoje estão doentes, muitos já até tiraram a própria vida, que é o que tem que falar, né? uhum. Não pode falar do. Não sei Tiraram se a. a gente vai poder falar. Enfim. Então, assim, por quê? Porque não tiveram acompanhamento. É isso que Uhum, nós estamos falando agora. Eu uhum, demorei, eu estava falando ali, e a minha esposa dizia: vai uhum. fazer, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Ela foi atrás. Às vezes acontece isso, né, Então, a mulher é sábia. ela sabe, edifica a sua casa. É. Ela Eu foi também demorei atrás, bastante, eu precisei chegar demorei. no extremo No para procurar. extremo, É. justamente, mas para que deixar chegar no extremo? Uhum, E aí assim, ó, e aí, graças a Deus, ainda ele era um pastor, né, já uhum, entendia um pouco, né, do meio eclesiástico e tudo mais, como fala. Então assim, ó, eu acho que é tempo da igreja despertar para isso. uhum, Nós estamos falando precisa. aqui da igreja mesmo, a Uhum, igreja de Cristo. É tempo da igreja despertar. uhum, Ah, mas eu não tomo remédio porque eu tenho fé que eu vou. Não, espera aí um pouquinho. uhum. Vamos lá. Tem coisas que o nosso corpo físico ele precisa. Sim. E aqui eu quero que você entenda em casa que a gente não está aqui desfazendo, desmerecendo a fé de um ou de outro, ou enfim, de uma religião ou outra. Não, nós estamos falando que, se necessário, tome. Uhum, Eu já vi pessoas aconselhando a não tomar. uhum,
E não vem o caso, não vou detalhar aqui. Não, não, Uhum. não pode. Não, é isso que a gente precisa desconstruir. É nosso papel enquanto igreja e sociedade, no geral, desconstruir esse uso da medicação psiquiátrica, Isso. porque ela vem a nosso favor. Então, ela vem ao nosso favor para melhorar a qualidade de vida. Quando tu pensa numa pessoa que desenvolveu um transtorno depressivo, que às vezes ela tá começa às vezes bem disfarçado, sabe? Só assim uma eutimia, um humor mais rebaixado, tu não percebe muito, mas pode acontecer daquilo desenvolver para um transtorno depressivo maior que a gente fala. Então, são longos episódios ao longo da vida e às vezes eles podem ir sendo cíclicos, eles vão se repetindo. É verdade. Daí a importância de um tratamento. Então, muitas vezes a pessoa começa com a medicação psiquiátrica, logo se sente muito bem, porque realmente ele diminui os sintomas físicos, Sim, né? A medicação ela diminui os sintomas físicos e as outras coisas a nível de pensamento, de emoção, você vai trabalhando isso na terapia em conjunto, né? Mas ele vai amenizando. E a pessoa às vezes tem que fazer o tratamento completo. Então, um ano inteiro. Vamos dizer, não tem como quando a gente toma antibiótico, que daí diz lá, é antibiótico, tem que tomar a cada 12 horas, durante 4 dias, durante 7 dias, durante 21 dias, e tu toma. Porque tu sabe daquela importância. Então, a medicação psiquiátrica, a gente pode usar esse mesmo critério, né? De seguir, não, mas eu já tô me sentindo bem. Não, mas isso é o indicado. Não, e entender que o fato de você precisar de um acompanhamento, né, com psicólogo ou tomar uma medicação, não vai fazer de você menos crente, menos Não, pastor, não, isso, menos exatamente. espiritual, né? verdade. Exatamente. Aí eu até ficava nessa dúvida, né? Pô, até onde nós vamos entender o que que é espiritual do que é da emoção, né? Então, assim, já sei que o pastor Juliano esteve aqui em outro momento. Sim. Então, assim, faz uma oração de libertação. Se isso parte da tua prática de fé, passa por um processo de libertação. Se ainda assim não resolveu, não é espiritual, entende? Então, tu não precisa eliminar uma coisa ou outra, mas às vezes andar junto e a gente desmistificar isso, né? Verdade. Então, é muito complexo. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente ainda não tem uma causalidade. Sim, Tipo assim, porque eu fui abusado na infância, então eu desenvolvi. Não tem isso. A gente não tem como precisar que isso é verdade, né? É multifatorial. Tanto que se tu pega algumas experiências com gêmeos que passaram pela mesma situação, as mesmas, criados pela mesma família e lidaram de formas diferentes. Um desenvolveu um transtorno, o outro não. Então, cada um tem uma vulnerabilidade biológica que ela é individual da pessoa. Então, pode ser que eu e meu irmão, por exemplo, eu perdi a minha mãe, nós perdemos a nossa mãe quando eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 4, ela tinha 28. E foi muito, assim, traumático a forma com que ela veio a falecer. E cada um assimilou de um jeito aquilo, né. Hoje eu falo aqui, não tô chorando, não tô me emocionando, mas já faz muitos anos isso, muitos anos de terapia, sim. né. E eu entendo que Deus usou isso também como para o meu propósito, meu sentido de vida, né. Quando a gente fala lá, outro dia eu fui numa imersão e eu trouxe esse exemplo do espinho na carne, né. Deus pode curar? Pode, mas às vezes ele não quer que seja curado, ele quer que seja o espinho na tua carne para te testemunhar e para te não se envaidecer, e entender que às vezes a gente tem que ter aquelas orações mais profundas mesmo no sofrimento, sabe como? Não sei se vocês conseguem entender quando eu Sim. Com falo certeza, assim, com que foi certeza. assim o que o Senhor me trouxe quando eu fui que, enfim, era para falar sobre cura e tal, e eu disse: "Não, às vezes a gente não vai ser curado, a gente vai conviver com aquilo ali", entendeu? E o pastor Guilherme falou sobre depressão, que é considerado Sim. o mal do século, e eu queria te perguntar, o que que configura a depressão? Porque hoje tem muita questão do autodiagnóstico, né? Uhum. Às vezes a pessoa está passando por algo mais É. pontual e acredita que é depressão. Então, até para a Uhum. gente entender melhor o que Uhum. configura, o que não é. Não faça, eu não tô com o meu DSM aqui aberto, mas não faça, um autodiagnóstico jamais, né. Às vezes a gente não consegue, tipo, o psicólogo fazer e fechar um diagnóstico naquele momento, às vezes é necessário várias consultas, né, passar no psiquiatra, às vezes mais do que uma vez, para que ele chegue, por exemplo, naquela conclusão. Então a gente entende que, hoje a gente usa um diagnóstico de transtornos mentais, o último que foi lançado é o DSM-5-TR, tem alguns critérios diagnósticos ali que a pessoa tem que fechar aqueles critérios para poder ser caracterizado como um transtorno depressivo.
né? E também tem algumas escalas, eu uso uma escala, por exemplo, que é algumas escalas que a gente consegue avaliar com o paciente se ele tem algum daqueles, são algumas frases, algumas afirmações e o paciente vai dizendo se ele se percebe aquilo ou não, que a gente consegue ter uma noção. Né? Então, tem alguns critérios, eu não vou te dizer aqui todos, mas tem vários critérios que ele tem que fechar para poder chegar nesse critério diagnóstico. Entendi. Entendi. A gente já está se caminhando quase para o Sim. final, já Passa passa muito muito Meu Deus, eu rápido. rápido. achei que eu não ia ter nem o que falar tanto tempo. Muito rápido, muito rápido. Tinha muita coisa pra gente falar e Sim, eu creio aham. que vai ter mais uma oportunidade, né? Sim, Mas caminhando para o final aqui, quais serão as dicas, né? De práticas de autocuidado, né? Que de você, autocuidado. daí pode até falar para o pessoal que está nos assistindo, né? Autocuidado que ajudam a manter esse equilíbrio emocional. Agora estamos falando aqui, a Marta, psicóloga, eu queria que você desse uma sugestão para nós aí, para o povo que É, está em casa nos assistindo. gente, todo mundo que é todos os profissionais da área da saúde, eles vão te falar basicamente as mesmas coisas. Não vou inventar a roda aqui, né? Atividade física, sono, qualidade da alimentação. Ai, quanto tempo de sono, por favor, me ajuda que eu preciso dormir. Precisa dormir, se não está dormindo, tem que, às vezes, tomar uma medicação ou fazer uma higiene do sono, né, para poder ter qualidade de vida. Isso Legal, aí é importante. é bom. O que Até seria a higiene do sono? desligar celular, não ter, tipo, tanto estímulo à noite, pega um livro, né, e abaixando a luz, vai, ainda mais imagino, né, chega tarde do culto ali, né, 9, sei lá, 11 horas, né, porque atende um, atende outro. Então, toma um banho, vai relaxando para entender que tá chegando aquela hora de dormir, né. Às vezes até um ritual mesmo, tomar um chazinho, às vezes, né, a oração, eu não sei como é que é na sua família, né, prepara ali a sua cama, vai tirando os estímulos. Mas de básico, assim, seria isso. E fazer terapia, né, se você tem condições de procurar esse tipo de ajuda, se você percebe que não está se sentindo bem, não hesite em procurar ajuda, né. A atividade física, ela vai trazer esse bem-estar, tá, assim, ó, indico para todos os pacientes. Não é uma questão só de contorno corporal, mas uma questão de qualidade de vida. Vai ser um regulador de humor, vai te ajudar nisso, né, extravasar essa sabe, a ansiedade, tem uma psiquiatra que eu sigo que ela fala: "Transformando toda a ansiedade em músculo", né, em massa magra. Ah, Então legal, é bem engraçado, porque é isso mesmo, né, e a gente vai melhorando, a gente está fazendo uma poupança para nossa velhice, né. é verdade. Então procure relações saudáveis, né, aquele amigo que tu pode contar, aquela pessoa que tu pode se achegar a falar coisas, abrir o teu coração de verdade, sabe, não ser um personagem. Eu falo muito de emoções congruentes com aquilo que nós estamos passando. Então da gente poder ter esse lugar para externalizar, né, essa pessoa que vai te acolher, que vai te ouvir, pode ser que ela não fale nada, mas é que ela vai te acolher. Então, acho que seria isso, assim. E temos também aqui, ó, a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho voluntário, é 188 o número. Você pode ligar se não tiver com quem conversar, né? E ali estão pessoas que são capacitadas para estar te ouvindo. Se você pensar em algum momento, né, chegar perto de pensar em tirar a sua própria vida. E se você deseja fazer um acompanhamento psicológico, não tem condições, hoje as instituições de ensino da sua cidade devem ter clínicas e escolas. Todas as instituições geralmente têm clínicas e escolas. Então, Unisul, Sesusc, Estácio, né, que são as instituições aqui de perto, a UFSC, que fazem atendimento psicológico aberto para a comunidade. Os postos de saúde também, eles têm esse serviço, às vezes demora, mas tem. Então, não hesite em procurar essa ajuda. Muito bom. Marta, eu queria então pedir para você deixar um recado para o nosso público, né, pastor, sobre saúde mental. Pode ser um recadinho lá do seu coração. O que que você tem a dizer sobre isso? Eu creio que muitas vezes o nosso sofrimento, né, a nossa crise, ela pode nos despertar para uma virada de chave. Então, às vezes, quando a gente está ali naquele auge que tu acha que não tem saída, às vezes Deus vai te mostrar ou sabe onde que é para ti ir a direção, às vezes tu precisa tomar uma direção diferente com a tua vida, assim como foi com a minha. Então, sabe, buscar um propósito, entender qual que é o seu propósito, para além do trabalho, para além do trabalho, né? Esse trabalho voluntário que a gente faz, isso ajuda a dar sentido. Às vezes, pô, ir lá no irmão da igreja, lá levar uma cesta básica que ele precisa, né, fazer sabe, trabalhos às vezes pensa que não precisa ser grandes coisas, né, perguntar como é que ele está,
Então, cuide da sua saúde mental, acolha suas emoções, né? Se você achar que em algum momento precisa dar uma pausa, se dê essas pausas, né? Coloque a máscara primeiro em você mesmo. Acredito que seria isso. Colocar a máscara. É. Pastor, eu lembrei de uma coisa. A nossa última convidada, a pastora Meire, deixou uma pergunta para ela, lembra? Verdade. Ah, meu Deus. Deixou uma pergunta extra, É. especial. Foi algo. Nós vamos colocar nas redes sociais o vídeo, mas para você contar uma experiência que você teve, só você e Deus. Algo que te marcou. Meu Deus do céu. Por que que ela mandou isso pra mim? Ai, meu Deus, qual das experiências? Então tá, vou falar sobre realmente a minha. Às vezes a gente quer fugir, né? Mas enfim. Eu lembro que quando eu tinha esse sonho de fazer a psicologia, né? Eu entrei nessa graduação, acho que dava mais 1 hora e meia de podcast sobre isso. Mas eu entrei em 1999 nessa graduação, quando eu era bem novinha, lá com 18 anos. E, enfim, a minha vida tomou outro rumo, era outra realidade. Eu tive o meu filho, né, mais velho, eu tive que optar por interromper essa graduação. E é por isso que eu me senti igual esse coco na água à deriva, que não Aham. tinha muito sentido, assim, né? E aí eu me converti, sempre com esse desejo no meu coração. Aí ampliamos a nossa família, tá? E fui deixando esse sonho pra lá. E um dia eu estava subindo o Morro dos Cavalos, aqui, quem vem da Pinheira, né, da Guarda do Embaú, e Deus falou comigo, né? Eu tive uma experiência audível, né, com Deus. E o Senhor falou: tu vai curar a alma das pessoas. E eu disse: como assim, Deus? Daí naquela época eu já era convertida, já estava fazendo terapia. E eu disse: não tem como. E Deus foi assim abrindo as possibilidades. Naquela mesma semana eu recebi uma confirmação do meu pastor. Deus usou meu pastor na época para confirmar. Ele disse: ó, Deus está te entregando um dom. E eu sabia que era aquilo que o Senhor tinha falado Meu Deus. comigo. Tipo, sei lá, na terça ou não lembro o dia da semana, mas foi subindo o Morro dos Cavalos. E aí hoje eu tô aqui, né? E eu entendo que isso faz parte do meu propósito também para eu poder testemunhar sobre isso, né? Deus levantou o meu pai, quero honrar a vida dele também, para estar pagando a minha faculdade, que a psicologia é uma faculdade bem cara, né? Então ele pagou a minha faculdade, me deu condições para que eu tivesse fazendo essa formação e me formei agora em 2023. Então, assim, não desista dos seus sonhos. Eu tenho alguns propósitos que eu entendo que o Senhor tem na minha vida, não desista, incentivar as pessoas a não desistir dos seus sonhos, né? Então, não sei qual a sua idade, me formei depois dos 40 anos, né? Eh, a questão de não deixe de orar pelo um ente querido, né? Por um parente seu, meu pai, olha, meu pai não, meu pai é uma pessoa que eu estou orando por ele, mas meu marido orou 13 anos pela minha conversão. Então, não foram 13 dias, não foi 1 ano, não foi 2 anos, foram 13 anos. Então, eu acredito que não deixe de orar. E acho que era isso. Tinha mais um, mas agora eu não lembro. E é sobre isso, assim, a gente ser obediente à voz do Senhor, né? Glória a Deus. Direcionar, ter a fé, mas ao mesmo tempo, assim como o Senhor libera uma palavra, a gente tem que ter a nossa postura de fé de se posicionar, né? O Senhor falou isso e eu fui atrás para me matricular, ver como que seria possível, né? Fiz as matérias bem devagarzinho, assim, de acordo com o que eu podia. E Deus vai proporcionando, né? Então a pesca maravilhosa ali, quando Jesus fala, Pedro, lança a rede, se ele não lançasse a rede, não teria acontecido. Verdade. Então tem coisas, o Senhor permite, outras coisas ele vai nos impulsionar a ter passos de fé, né? E eu creio que isso aconteceu comigo, né? Às vezes a gente se questiona. Aí foi muito lindo, eu tenho várias experiências, né? Eu tenho muitas experiências no retiro. Enfim, outra hora eu posso contar sobre isso. Vamos fazer outro Porque senão vai podcast. muito grande. E fazer outro. Mas a gente teve experiências muito lindas no retiro que nós fizemos de mulheres ali e da torre de oração, muitas coisas, muitas orações respondidas e usando outras pessoas e às vezes, e aí isso também posso falar, né? Às vezes a gente também é essa boca de resposta de oração que alguém tem orado, tem clamado. É verdade. Então, não se cale, né? Não se cale, fale do seu testemunho. Em muitos momentos eu fugi do meu testemunho. Então, até a pastora Meire foi uma das pessoas que me incentivou nesse retiro mesmo. Eu falei, aprofundei um pouco mais sobre essa questão da perda da minha mãe, né? E o que Deus tem ministrado é fale sobre isso, né? Fale sobre isso. E eu tenho falado. Amém. Glória a Deus. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Nós que Imagina agradecemos, né? isso. Meu Deus, agradecemos a companhia, né?
Uma Bom demais. outra hora a gente vai Dá marcar vontade de outro. ficar ouvindo aqui por horas, né? É verdade. Aprendendo. Mas é isso então. É isso. Marta, muito obrigado, tá? Foi um prazer receber você. Você também aí de casa que ficou até o final conosco, muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo, né, É pastor? isso aí. Para todos, se inscreve no canal, nos siga no Instagram também e até a próxima, Até a né? próxima. Por hoje é só, Deus Deus abençoe. abençoe. Até a próxima. Obrigada.